E já chegamos para lhe fazer companhia nesta tarde. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Mulheres. E está preparada para desse lado ouvir a história de vida que hoje temos aqui. Eu estou super entusiasmada e não sei porque é que não trouxe os meus ténis hoje. Se calhar porque não deixam. Exatamente, não me deixam vir de ténis. Quer dizer, se calhar deixavam. Se calhar não sei. Não sei. Então hoje vamos estar à conversa com uma futebolista. Vejam só. Já jogou no meu clube do coração. Mas pronto, já jogou pela seleção, clube de coração todos nós. E vai ser aqui uma tarde muito bem passada. Agora ganha inimigos, não pode ser. Vai ser aqui uma tarde muito bem passada, mas principalmente porque você está aí desse lado, queremos lhe fazer companhia. Este programa tem o objetivo de motivar, de mostrar aqui que as mulheres chegam mesmo a todo o lado, a todas as profissões, e hoje é um destes dias. A Ruth está muito entusiasmada, portanto Sempre preparem-se. Levantar e marcar golos. Este programa é para voltar a ver e partilhar, portanto, daqui a 15 dias vai estar disponível no YouTube, no canal Curiacos TV. Ative as notificações, cada vez que entra um vídeo novo neste canal Curiacos TV, recebe a notificação e depois é ver e partilhar e tudo mais. O nosso programa está na playlist Conversa de Mulheres, programas completos, e desta forma não perde nada e consegue partilhar programas completos através de um link. É isso. E porque ao partilhar está aqui no fundo a promover todas as nossas convidadas, os seus projetos, está a levar também aqui esta parte, este lado feminino mais longe, não é? Está a levar os conhecimentos, as nossas receitas, as nossas dicas, o desporto, meu Deus, tem feito as aulas... não, Nem que pronto. seja caminhadas, Exatamente, 20, tudo isso, 30 minutos. Tudo isso está a levar tudo isso mais longe e ao fazer isto está aqui a criar esta rede de empoderamento feminino, não é? Que tanto se fala, e agora que estamos a entrar aqui no mês de março, quase entrar no mês de março, em que tem o Dia Internacional da Mulher, portanto faz todo o sentido, as nossas convidadas vão todas mostrar-lhe durante estes vários dias até ao Dia Internacional da Mulher porque é que existe este dia e estas mulheres representam-no muito bem. Muito bem. E agora, Cláudia, o que é que nós vamos ver? Agora, o separador vai ser um vídeo. Exatamente, várias internacionalizações pela seleção, não sei se é assim que se diz, pois já pergunto que eu sou um bocado naba nisto, não é? Eu gosto, mas um bocado naba. O meu filho viria para aqui fazer isto tudo muito melhor que eu. Então vamos conhecer aqui a Solange. Fica o vídeo.
Temos aqui uma pequena apresentação. Pequena, da grande. Solange. E que eu já fiz a pergunta que eu queria fazer. Como é que é ver isto, Solange? E eu já É sei a bom. resposta. A gente conversa muito. A gente já conversou enquanto estávamos a ver É o bom. vídeo. É nostálgico também vermos aquilo que fazemos do lado de fora, porque dentro de campo nem sempre temos a noção daquilo que fazemos e é bom ver. E seja bem-vinda, não é? Obrigada. Seja bem. Obrigada pelo convite. E obrigada por ter marcado tantos golos. Tem ideia de quantos golos marcou? golos, né? Pois não sei. Não faço ideia. Não faz já ideia. marquei muitos golos nas várias equipas por onde passei, não contabilizei. Não contabilizou. Solange, então, conhecendo aqui um bocadinho, Pequenina. é de onde? Como é que começa aqui este percurso, esta paixão? Porque isto é uma paixão, não é? Sim, bem, eu sou nascida e criada em Lisboa, de momento vivo na zona de Sintra, mas o futebol fez sempre parte da minha vida, desde que eu sou pequenina, desde que eu me lembro de existir, que o futebol fez sempre parte da minha vida. Eu jogava futebol na rua com os meus amigos, eu jogava futebol na praia com o meu pai, coitado, tinha que estar sempre Era. a levar comigo, entre aspas. Não foi aquela menina que gostava das bonecas ou gostava das bonecas? Não, e não. também A do minha irmã futebol? tentava que eu brincasse com ela às bonecas. É mais velha a irmã, mais É nova? mais velha, é ligeiramente mais velha. E tinha irmãos ou só Não, irmã? não. Eu só tenho uma irmã. Só irmã. Que é totalmente diferente de mim. Super feminina, não liga nada ao desporto, não liga nada Isto ao super futebol. feminina é aquela ideia do, Sim, sim, do sim. cor-de-rosa. Hoje eu trago o cor-de-rosa, mas do cor-de-rosa e das bonecas e das, Sim, essa sim. coisa. Eu era mais Maria Rapaz, gostava muito de fazer desporto, gostava muito do futebol. Como eu estava a dizer, jogava em todo o lado, na escola, e portanto eu acho que deve ter sido uma paixão que Os nasceu. rapazes queriam jogar consigo. Sim, nunca fui discriminada na escola. Porque devia jogar bem. Nunca, sim, sim. Eles para jogarem consigo é porque jogava bem. Pelo menos nunca fui discriminada, nunca fui posta de lado, era sempre escolhida para jogar. E... Eu tinha que jogar bem, Solange. Porque olha, já eu. A Ruth nunca era chamada para nada do desporto. Nada de desporto. Normalmente quem não joga bem vai para a baliza. E aí eu Não, tinha medo de ir para a baliza e eles já não me punham a baliza. Sabe o que é que eu fazia? Eu punha-me lá de lá e dizia: não fique, eu recuso-me a ficar lá no meio lá com as bolas. Porque eu ainda por cima era grande e gordinha e tudo, até dava jeito, enchia bem o espaço. Que exagero. Mas estava, fugia. Mas sim, sempre fez parte de mim. E como é que começou ainda aqui continua a de uma maneira mais. Não sei, quando é que começou Mais a a ter sério. uma equipa? Pronto, eu, como estava a dizer, o futebol sempre fez parte de mim e a certa altura os meus pais acharam que já chegava de eu estar na rua a jogar futebol e então procuraram uma equipa para eu começar a jogar nos horários em que estava livre, não tinha escola, e também para gastar a minha energia, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E então, com 12 ou 13 anos, fui jogar para o 1º de Dezembro, que é uma equipa ali na zona de Sintra. E era fácil, já havia muitas equipas. A Solange é relativamente, não é assim nem tão nova, tipo Tina, não é? Sim, Pronto, sim, não, mais não nova precisa. do que eu. É mais nova que a Cláudia, pronto. Pronto. Portanto, também, se calhar nem sei se havia futebol Na altura feminino. não haviam muitas equipas. Pois, Aliás, para mim foi uma surpresa, eu nem sabia que nós perto de casa tínhamos uma equipa que tinha futebol feminino e na altura até aos 12 anos, penso eu, as raparigas jogavam com os rapazes, era futebol misto, exatamente. e só a partir dos 13 é que jogavam numa equipa. E na nem altura, havia específico ali para os miúdas mais novas. não, na altura nem sequer havia formação, só haviam 2 escalões, só haviam as júniores que iam ali dos 13 anos aos 18, mais ou menos, e havia o escalão sénior, que o escalão sénior então, desde que a jogadora fosse chamada, podia ser a partir de qualquer De qualquer idade. idade. Hoje já não é assim, não é? Hoje já não é assim, hoje já existe formação, já existe sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, Sobretudo. sub-tudo. Sim, não é como na minha altura, eu quando comecei a jogar, na altura fui chamada com 14 anos para as séniores e jogava com mulheres já de 30 e tal anos. É verdade. E era aqui muito Era, diferente. era uma diferença de idades muito grande, Muito mas, grande. mas foi super bom para mim. Evolui imenso, aprendi imenso com essas jogadoras. Na altura, a equipa do 1º de Dezembro era a melhor equipa a nível nacional, ganhava tudo. A sério? Sim, Então, ganhava como é que foi tudo. chegar assim a uma equipa e já Ganhava começar tudo. a ganhar? Taças de Portugal, campeonatos. A equipa do 1º de Dezembro era praticamente a equipa da seleção nacional na altura, portanto, para mim aquilo, eu estava basicamente a jogar com as minhas ídolas a nível nacional. E já conhecia, porque como é que em pequena já sabia quem eram
assim quem é que eram os futebolistas? Porque não se via muito isso na televisão, não passavam pouquíssimos jogos na altura. Sim. Mas, pronto, eu quando comecei a jogar futebol mais a sério, comecei a conhecer as jogadoras que tinham mais influência em Portugal e depois percebi que elas jogavam na mesma equipa que eu. Eu, na altura, ainda estava no escalão abaixo, mas depois, quando passei para o escalão acima, aquilo para mim era o melhor do mundo. Dividir o relevado com elas, aprender com elas, mesmo que não jogasse, porque na altura não jogava tanto, pelo menos a titular, mas para mim era uma alegria. Então, e como é que foi depois conjugar isto aqui com a escola? Foi fácil? Ou a escola começou a ficar sempre em segundo plano porque isto era uma paixão? Não, a escola nunca ficou para segundo plano. Os meus pais sempre foram sempre foram muito certos em relação a isso, mas na altura era complicado, porque na altura as equipas femininas eram as últimas equipas a treinar. Portanto, nós treinávamos às 9h30 da noite, acabávamos às 11h, daí ainda tomar banho, ir para casa, comer e deitar-me para no dia seguinte acordar cedo para ir para a escola. Não era fácil, mas nunca descurei da escola. Então, e como é que foi assim a primeira vez que foi jogar? Portanto, entrou na equipa, não é? Eu não sei, eu não percebo, sou nada do desporto. Não percebo, não sabemos muito bem aqui o percurso. Portanto, como é que foi? Entrou aqui na equipa, a primeira vez que foi assim a representar a equipa, ou jogaram assim um jogo mais a sério, não sei. Como federada, já existia isto, ser federado e não federado, não é? Sim, independentemente do escalão já havia... Porque há as equipas de futebol que os miúdos, quase todos os miúdos, não é? Nós que temos rapazes que andam no futebol que não são federados, portanto é uma equipa, e depois há os federados, já é assim uma coisa mais séria. Sim, eu já era federada, nós já tínhamos um campeonato, já jogávamos competições, já ganhávamos títulos também. Sim. Portanto, foi bom, porque eu na altura não tinha a noção que haviam assim tantas equipas que que eu podia fazer do futebol um hobby, porque para mim jogar futebol era só na rua com os amigos, e muito menos pensei um dia vir a fazer carreira e viver do futebol. Isso então era mesmo impensável para mim, nunca pensei. Pois, era assim uma coisa muito longe, não via ninguém se calhar perto a fazer isso? Sim, o futebol evoluiu imenso. O futebol há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, nem tanto. Há meia dúzia de anos atrás não era profissional. O futebol era muito amador, nós jogávamos por amor à camisola. Não estou a dizer que agora também não se joga, mas não se ganhava nada, muito pelo contrário. Gastava-se no combustível, por exemplo, para ir para os jogos. Sim, nos equipamentos, nas chuteiras, em tudo. Então houve uma evolução mesmo muito grande nos últimos anos. Principalmente com a entrada dos clubes grandes, criaram futebol feminino, e então a visibilidade foi imensa. Eu também acho que eles criaram, porque também criaram os canais de televisão e precisaram de encher conteúdos, não? Sim, não só. Eu penso aqui mas eu penso que isto está tudo ligado, não é? Temos um canal, o canal do clube, está tudo ligado, temos que agora mostrar coisas. Foi juntar o útil ao agradável. Junta-se aqui tudo junto. Foi juntar o útil. E como é que era na escola, sendo, sei lá, já com 17, com 18 anos, não sei, 16, como é que é aqui? Tem amigos, não é? Se calhar já a conhecem sempre como a futebolista. Como é que é a rapariga do futebol? Como é que é isto visto pelas outras raparigas e pelos rapazes? Como é que foi isto? Eu sempre me dei muito bem, tanto com rapazes como com raparigas. Aliás, eu antes de começar a jogar futebol, com 13 anos, antes de ir para um clube a sério, eu dava-me muito mais com rapazes, porque eu fazia aquilo que gostava com eles. Sim. E as raparigas não gostavam tanto de jogar futebol. Depois, quando eu comecei a jogar futebol fora da rua, fora da escola, aí eu comecei a dar-me mais com raparigas, porque eu já fazia aquilo que eu gostava no tempo que devia fazer, pronto, depois da escola. E comecei a passar mais tempo com raparigas, a conviver mais, a conversar mais, a falar de outras coisas. Portanto, depois aqui as coisas começaram a encaixar e cada coisa no seu tempo. Então, como é que foi aqui o percurso? Conte-nos aqui um bocadinho do seu percurso, dos clubes, como é que foi este... Pronto, como eu já disse, eu comecei a jogar no primeiro dezembro, na altura a melhor equipa a nível nacional. Portanto, foi uma sorte tremenda. Ainda existe essa equipa? Já não existe, infelizmente já não existe. Portanto, foi uma sorte tremenda, porque aprendi imenso e joguei desde os meus 13 aos 20, penso eu. São muitos anos. Sim, foram muitos anos. Entretanto, eu com 18 anos fui estudar para a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, tirar Psicologia do Desporto, porque sempre foi. Porque lá está, aqui depois começou a perceber que tinha que entrar nesta área do desporto. Sim, como eu disse...
Eu nunca descuidei da escola, passei sempre todos os anos com boas notas e depois percebi que eu gostava muito da psicologia. A psicologia era a área onde eu tinha melhores notas, tinha sempre 18, 19 e depois pensei em aliar a psicologia ao desporto, porque eu adoro o desporto, gosto de todas as áreas do desporto e então, depois de fazer uma pesquisa, percebi que na Escola Superior de Desporto de Rio Maior tinham este curso, que é Psicologia do Desporto e do Exercício Físico. Então, quando fui para lá, tive uma curta passagem pela equipa do A dos Francos, que é uma equipa... A dos Francos. Sim, tive lá um ano, que é uma equipa na zona das Caldas da Rainha, ficava relativamente perto de Rio Maior. E depois tive o meu primeiro convite para ingressar numa equipa a nível profissional. Tive o meu primeiro contrato profissional na Bélgica, portanto fui para fora do país e tive lá 2 anos. Tive 2 anos na Bélgica, foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu fui profissional. As condições eram completamente diferentes daquilo que eu tinha deixado em Portugal. Como é que foi para os pais, para si, esta mudança? Para a minha mãe foi muito complicado. Para a minha mãe. Mãe, Para a minha mãe foi muito complicado. Pensei que fosse mais o pai. Porque Esta o pai, história é as curiosa. meninas- Esta história é curiosa porque o meu pai já estava na Bélgica, tinha imigrado há relativamente pouco tempo. Foi o pai que foi pedir cunhas. Não. O meu pai tinha imigrado relativamente há pouco tempo e eu, no verão, fui visitá-lo e estava lá, ia ficar mais ou menos 2 semanas. O meu pai trabalhava durante o dia e eu, como não tinha nada para fazer, fui treinar a uma equipa, ao Anderlecht, para ocupar também o meu tempo. E eles, na altura, adoraram-me, quiseram que eu ficasse, apresentaram-me um contrato profissional ótimo mesmo. E aquilo foi tudo muito rápido, tanto que eu tinha o meu bilhete de volta, já não voltei, fiquei lá e não terminei o mestrado, na altura já estava a tirar o mestrado em Psicologia do Desporto. Já não voltou para Rio Maior, não é? Já não voltei para Rio Maior. Tornou-se pequeno, Rio Maior tornou-se Sim, pequeno. terminei ainda o primeiro ano de mestrado, mas o segundo não, portanto ficou a faltar a tese, mas ainda vou acabar. E como eu estava a dizer, tive o meu primeiro contrato profissional e aquilo na altura foi uma realidade completamente diferente do que havia aqui em Portugal. Eu treinava sempre em relva, jogava sempre em relva, aqui em Portugal não. Sim. Nós tínhamos balneários muito bons, nós tínhamos inclusive na Bélgica um campo coberto para quando fazia muito frio ou nevava, treinávamos lá, então as condições eram ótimas, davam-me equipamentos, davam-me ténis, chuteiras. Para mim foi uma coisa do outro mundo. Isto é como as mulheres que gostam muito de sapatos de várias cores. A Solange vê chuteiras! Sim, e tudo da marca Adidas, que é uma marca ótima a nível desportivo. Entretanto, estive lá 2 anos, comecei a ir à seleção também, à seleção nacional. Porque foi daqui, aqui na sua biografia, vemos que foi o facto de ter visibilidade aqui no Anderlecht. Sim. Que lhe deu aqui a visibilidade para a seleção portuguesa. É verdade. Que é isso que acontece com muitos dos nossos futebolistas. Sim, era o que eu ia dizer. Parece que precisam de ir para fora para alguém os ver. Sim, era o que eu ia dizer, é precisamente isso. Parece que quando estamos lá fora somos mais valorizados. E isso hoje em dia ainda acontece. Então, eu por jogar fora comecei a ser chamada à seleção, comecei a ir regularmente e, entretanto, passado 2 anos de estar no Anderlecht, recebi o convite do Sporting para fazer parte da equipa. Eles iam criar a equipa feminina pela primeira vez e para mim eu fiquei super contente, foi realizado o sonho. Porque é do Sporting. Porque sou do Sporting, isto não é segredo para ninguém, eu sou sportinguista, em todas as entrevistas eu digo isto. Sim. Não quer dizer que não faça o meu melhor independentemente do clube claro. onde jogo, mas para mim foi o realizado o sonho. É juntar o útil ao agradável. Porque eu nunca pensei na minha vida jogar no Sporting, jogar na equipa do meu clube, não é? Do meu clube do coração e viver disso, nunca pensei. E viver disso, isto é um sonho. Solange, conte-nos só uma coisa, a primeira vez que foi chamada para vir para fazer parte da seleção nacional, como é que foi? É inexplicável. Já tinha alguns rumores que isso ia acontecer, como é que isso se processa? Sim, o selecionador nacional já tinha falado comigo. É um homem? Sim, ainda é o mesmo selecionador que na altura era. Não, eu achei estranho ser um homem, sim. Sim. E ele na altura... Temos sempre uma selecionadora nacional portuguesa, mulher, para os homens. Assim era justo. Porque não?
Porque Já não? existem muitos treinadores que Exatamente. são realmente muito boas e têm Exatamente. qualificações para tal. Como eu estava a dizer, a seleção nacional eu acho que é o reconhecer do nosso trabalho e dos sacrifícios que nós fazemos, porque no futebol também fazemos muitos sacrifícios, Já nos vai deixamos de contar fazer essa muita parte. coisa. E foi o reconhecer do nosso trabalho, é a cereja no topo do bolo. Representar a seleção nacional é chegar ao topo da nossa carreira. Conhecia algumas das outras Sim, futebolistas? sim, conhecia praticamente todas, de jogar com elas ou de jogar contra elas. Sim, já conhecia e foi muito bem recebida. Sim. E o que é que se lembra assim desta fase do Anderlecht, da seleção nacional? O que é que tem assim de melhores memórias? Tenho tantas boas memórias. Para mim foi muito importante ter passado pela Bélgica, porque é um campeonato completamente diferente aqui de Portugal. É um campeonato mais físico. As jogadoras portuguesas são mais tecnicistas e as jogadoras do norte da Europa são mais físicas, são mais altas, têm um jogo mais... Pois, a Solange parece mais alta nos vídeos do que aqui ao vivo. Mas por acaso dizia lá a sua altura e o seu peso e Sim, tudo. não Eu engana. O gostaria vídeo que não alguém engana. fizesse isso, altura, O peso. vídeo não engana. E na altura era um jogo, é um jogo que se tem que pensar mais rápido, é um jogo mais simples, é um jogo mais objetivo na direção da baliza. Não é tanto como aqui em Portugal, que nós gostamos de ter mais a bola no pé e há tempo para isso e fazer uma Sim, finta. mas os homens também são que assim. análise. Sim, os homens Não, também são os assim. homens são assim, Faz mas parte é da o que nossa nós cultura. vemos no Faz futebol. parte da Eu não nossa percebo assim cultura. tanto futebol, mas eu gosto de ver. Igual. Não é nada. Não, Nós não. temos a mania. Não, tem Vai lá, Sim, vai lá. perdemos muita coisa por gastarem tempo Assim, ali. a passear com a bola. Tanto que sim. nós muitas vezes vimos que, por exemplo, uma Alemanha é uma equipa muito mais fria à frente da baliza. Sim. Vai lá uma ou duas vezes e concretiza. Já está. E Portugal vai e falha muitas vezes. É Então cultural. fez-lhe bem este banho de Sim, frio europeu. sim. Sim, essa parte eu não gostei muito. O tempo lá é muito frio, escurece muito cedo. Mas pronto, também faz parte da experiência. E então, e o que são as coisas que custam, que estava aqui a falar, que se abdica de muitas coisas? Como é que é um estilo de vida de um futebolista? Como é que é um dia-a-dia de um futebolista profissional? Sim, um dia a dia é acordar cedo, tomarmos o pequeno almoço todas juntas, depois vamos para o ginásio ou vamos para o campo. Todas juntas da equipa? Sim, com os treinadores, com a equipa técnica e com a... A sério? Sim. Hoje em dia todas as equipas profissionais tomam um pequeno almoço juntas. Não fazia Olha, ideia começar disso. logo manhã em Pensei, comunhão. exato. Sim. Pensei que isso era prática, por exemplo, na seleção, porque vêm jogadores no Sim. fundo, estão todos a lutar, Estão em são todos estágio, portugueses, estão mas, todos no mesmo mas sítio, estão ali sim. todos juntos durante um tempo para criar aquela conexão, o estar à vontade e tudo, porque cada um joga no seu clube. Não fazia ideia que nos próprios clubes faziam isso. Sim, nos próprios clubes também fazem Os isso. jogadores não tomam um pequeno almoço com as famílias. Não, É após com a sua isso, família do futebol. Também Não. vão tão cedo, não é? levantamos-nos muito cedo. O pequeno almoço é sempre entre as 8, 8 e meia. Depois vamos ou para o campo ou para o ginásio. Almoçamos todas juntas ou não, isso aí também depende da equipa. Já tive em equipas em que almoçávamos depois todas juntas, em equipas onde não almoçávamos. E depois isso, quando almoçam todas juntas, almoçam num sítio lá Do clube, um do refeitório. clube, exatamente. Sim. Pronto, não vão tipo ao shopping almoçar todas Não, juntas. não. Pronto. São sempre nas instalações. É sempre nas instalações do Estas clube. coisas que eu não sei. Pronto. Não, é Vão sempre comer nas fast instalações. food. Exato. E pois é isso. Pois. Depois, Sempre, e depois assim eles também garantem que vocês comem só aquilo que é suposto. e que comemos também, porque muitas pessoas não tomam o pequeno almoço, por exemplo. Não tomam têm o pequeno hábito. almoço, não têm o hábito, não gostam. E é importante, antes de fazer exercício físico, principalmente exercício com intensidade, comermos. No fundo, isto aqui não é só para a conexão uns com os outros, mas é também para por causa Controle. deste Sim. lado. Depois também é muito importante a alimentação, se bem que um atleta de alta competição não tem assim uma restrição a nível de alimentação, nós podemos comer tudo porque gastamos muito também. Portanto, e outra coisa que é muito importante é o descanso. Deitar cedo e levantar cedo. Tem que ir para a caminha cedo. Também tem Quantas para horas ver que horas é que descanso? vão dormir. Isso já depende também de Da atleta pessoa, para atleta, sim. mas pelo menos 8 horas de sono é importante. E dormir cedo, não é? Sim, Esta ideia do quando o sol se vai pôr, a seguir a pessoa também vai dormir. sim. Eu pelo menos sou uma pessoa que se costuma deitar cedo.
E lá está, as coisas que deixamos depois de fazer é sair à noite é impensável para nós, principalmente quem começa uma carreira muito cedo, essas coisas da adolescência nós não podemos ter. Que idade é que tinha quando foi para a Bélgica? Tinha 21, 21. 21, mas já jogava a sério desde os 14 anos. Já estava numa equipa sénior desde os 14 anos. Porque não há, nem de vez em quando se vai numas férias assim. Nas férias, sim, nas férias temos mais liberdade. Nas férias não temos muitas férias, mas as férias que temos é para passarmos tempo com Dá as para pessoas que fazer nós isso. gostamos, para viajarmos, para sairmos, se quisermos, para fazermos os disparates, porque depois ao longo da época é muito difícil. Porque Perdemos. uma noite que se perde Sim. vai se sentir muito no corpo, não é? As Sim, pessoas às vezes não têm essa noção. Sim, é verdade. A pessoa às vezes não tem a noção que, por exemplo, o álcool retarda muito a recuperação. A recuperação do corpo, dos músculos, e as pessoas não têm, pronto, não têm essa ideia. Outra coisa que nós também não temos ou dedicamos é de passar tempo com a nossa família. Nós temos sempre os dias ocupados, temos sempre os fins de semana ocupados. Às vezes perdemos aniversários de familiares, casamentos, coisas que não podemos chegar à nossa por isso entidade não foste patronal futebolista. Eu também e dizer pensei. que Eu não também podemos ir. pensei, mas depois pensei assim, vou perder os casamentos. Não pode ser. E os Aniversários, bolos, e os chocolates, bolos. e o champanhe. Mas por outro lado é ótimo podermos fazer aquilo que nós mais Claro que gostamos. sim, claro que E eu sim. sou uma privilegiada porque eu nunca imaginei, quando comecei a jogar futebol, já disse isto, nunca Que iria fazer disto a sua iria vida. fazer disto E a ganhar vida. dinheiro com isto, não é? Porque é Sim. preciso ganharmos dinheiro. Não tem para nada a viver. ver com aquilo que se ganha no masculino, mas dá para viver, sim. Mas dá para viver. Não tem nada a ver com o que se ganha no masculino. Não, e eu acho que nunca vai chegar a esse patamar, infelizmente. Porquê, Solange? Quem Porquê que sabe, acha que é agora, diferente? há pouco ainda referiu que agora Mudou está tanto em 10 anos. uma moda, Sim, mas não é? o futebol masculino movimenta milhões. Tem muitas marcas, tem muita visibilidade. O futebol feminino ainda está anos de luz atrás. Mas antes nem tinha visibilidade, nem Sim, isso é tinha verdade. quase clubes nenhuns. Sim, isso é verdade. Não sabemos o futuro. Mas eu espero estar enganada, mas eu acho que até chegar aos valores do masculino. Sim. E Solange, como é que é o nosso futebol feminino na atualidade? Contextualize-nos aqui um bocadinho. O que é que a seleção portuguesa de futebol já ganhou alguma coisa? A Solange ganhou alguns títulos, não é? Em algumas equipas, não Sim. sei se na seleção. Contextualize-nos aqui. Faça uma conversa para quem não percebe nada disto. Portanto, o futebol feminino tem evoluído imenso nos últimos anos. Houve um investimento muito grande da Federação também nesse sentido. Houve investimento dos clubes grandes e eu acho que isso deu uma volta muito grande no que diz respeito a marcas, à visibilidade do futebol feminino, a patrocinadores, e o futebol tem evoluído imenso porque também tem havido mais investimento. E quando há mais investimento, as coisas tendem a ser melhores, não é? A ser melhores. E hoje em dia nós temos equipas a nível nacional muito boas, que já se debatem a nível europeu. Neste caso, o Benfica é neste momento a equipa que está mais à frente nesse sentido. É futebol 11? É futebol 11, sim. É tudo igual como no masculino. Sim. Futebol 11. Não, mas a equipa que está a falar é futebol 11. Sim. Também há futsal, não é? Sim. Por exemplo, eu sei que nós, em Portugal, em futsal, no hóquei, somos bons, não é? E é uma coisa que pouca gente, se calhar, às vezes vê ou Sim, as modalidades ou não sabe. são muito reconhecidas. Não são reconhecidas, só pensamos no futebol do Cristiano, masculino, que sim, agora sim. já não é do Cristiano, porque o Cristiano está noutro sítio, mas só vemos muito isto, mas nós até temos muitos desportos, não é? Sem dúvida. Em que somos bons, mas que nem valorizamos assim tanto. É verdade, nós temos muitos desportos em que somos campeões e que ninguém sabe, como atletas igualmente, atletas paralímpicos igualmente. E que as pessoas não fazem ideia porque não é divulgado, não passa na televisão, não tem a mesma importância do que o futebol masculino. Mas o futebol feminino tem evoluído imenso nos últimos anos, inclusive a seleção nacional. Não tem nada a ver a qualidade de há uns anos para trás com a qualidade de agora. Nós já fomos a 2 fases finais de um europeu, que nunca tinha acontecido. sim. Portugal nunca se tinha apurado para um europeu. E, inclusive, neste momento, a Seleção Nacional está em estágio, na Nova Zelândia, para fazer um jogo que, se ganharem, vão pela primeira vez a um Mundial. Também, Uau. isto é inédito para nós. Portanto, temos aqui
Girl Power. Sim, e as gerações que agora estão a aparecer são gerações muito boas. As miúdas hoje em dia jogam muito bem, já são mais evoluídas. Já são mais evoluídas porque existe também formação. Exatamente, porque era isso que eu ia dizer, já se começam a formar sem ser só na rua, não é? Sim. Como foi aqui o caso da Solange, porque não havia. Sim, sim. E também já estão mentalizadas que isto pode acontecer, não é? Porque já há Solanges e outras. Solange já teve outras pessoas antes de si. Sim, a geração de agora está a lucrar com a luta conquistas que vocês e as fizeram, conquistas não é? das gerações anteriores. É o que está a acontecer agora, mas é o ciclo da vida. É mesmo assim. Solange, e então, seleção, depois, o que é que vai acontecendo aqui? Seleção, depois recebo o convite do Sporting, já Sporting. falei também. E depois no Sporting tive a melhor época da minha vida, no ano de 2017. Nós vimos ali algumas imagens, não é? Com Sim, aquela a nível desportivo. E umas marcas de guerra. Sim, E vamos ver aqui também as fotos. nesse ano, no ano de 2017, que foi o primeiro ano que eu cheguei ao Sporting. Sim, no primeiro ano que eu cheguei ao Sporting, nós ganhámos tudo o que havia para ganhar, a nível coletivo. Fizemos o triplete, portanto ganhámos o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça. Uau! E eu, a nível individual, ganhei todos os prémios que haviam para ganhar. Portanto, fui eleita a jogadora... Podia ter trazido aqui umas taçazinhas e umas Podia ter medalhas. trazido. Era Podia tão ter trazido. giro. Tenho um mini museu em casa. Tem um mini museu em casa. Sim, e nesse ano foi um ano agridoce para mim, porque, como eu estava a dizer, eu ganhei... Eu penso que não estou a cometer nenhuma lacuna se disser que sou a jogadora portuguesa que mais títulos ganhou num ano, a nível coletivo e a nível individual. E por isso nós estamos tão contentes de a receber aqui. Que alegria! Se conhecer mais atletas, faça favor de nos enviar. E nós temos atletas muito boas. Muito Exatamente, boas. e que temos aqui todo o gosto de mostrar isto, que temos mulheres com muita garra. Mesmo que tenham 1,5 m ou 2 metros, tanto faz. Está aqui na A quantidade força. não importa, a qualidade Exatamente, é que da altura. importa. Exatamente. Então conte-nos, então foi um ano agridoce. Estava a dizer que foi um ano agridoce, porque eu, após ter ganho todos os prémios a nível individual, na altura fui eleita a melhor jogadora do ano, a melhor jogadora da Liga, estive no melhor 11 também da Liga, fui a melhor marcadora do Sporting e, passado 2 meses de eu ter ganho isto tudo, eu tive uma lesão muito grave. A jogar. Sim, tive das piores lesões que se pode ter no futebol, que é ruptura do ligamento cruzado no joelho, que me afastou 7 meses dos relevados. Foi algum embate, algum choque? Não, foi sozinha. A rodar, o joelho rodou e partiu o ligamento. E é uma Mas coisa... são ossos do ofício. São ossos do ofício. E que acontece... Sim, sim. Para mim foi muito mal a nível psicológico, porque eu vinha de uma altura em que... Muito alta. Muito alta e depois... Pronto, vim cá para baixo, já não podia fazer aquilo que eu mais gostava. Mas eu lembro-me de vários jogadores, pronto, lá está, confesso que nunca feminino não conheço, mas de vários jogadores que são conhecidos e que nós ouvimos falar isso, depois naquela altura que estavam ali mesmo, Sim, acontecia mesmo. Pensamos que ia crescer e explodir, já não há mais nada para ganhar, acontece isso, E nós não é? no desporto de alta competição, quando um atleta não está outro que faz igual ou até melhor, porque Sim. a nossa vida é que para, o resto continua. Exato. Os clubes querem resultados. Claro. E Solange, consegue-nos contar aqui só um bocadinho como é que se lida com isto? Como é que se lida com esta... Eu acho que lhe chamou doce amargo, não é? Ou semi-amargo, mas no fundo é uma grande frustração, não é? Como é que se lida, como é que se supera isto? Porque é uma pessoa que gosta de psicologia, pode ajudar se calhar alguém lá em casa que não esteja lesionado do futebol, mas esteja lesionado de alguma outra área da sua vida. Sim, é preciso muita força de vontade para ultrapassar este tipo de lesões, porque são lesões que nos deixam fora dos relevados muito tempo, nós perdemos muita coisa da equipa, nós perdemos muita coisa nossa também, porque não é só a lesão, perdemos a confiança, perdemos o ritmo de jogo, e isso depois é muito difícil de ganhar. Fica-se com medo. Fica-se com medo. Outra lesão. Mesmo depois, passado 7 meses, depois de eu ter voltado aos relevados, eu ainda demorei imenso tempo a voltar a ganhar confiança, a não ter medo de ir ao choque, não ter medo de me virar, a ganhar ritmo de jogo. Porque depois a pessoa fica... Isso me acontece outra vez, são outra vez 7 meses. Sim. Porque isto são lesões que podem E lá acontecer a qualquer pessoa e em qualquer momento. E a psicologia do desporto ajudou alguma coisa nisso ou precisa de ajuda, claro, exterior? Sim, nós no Sporting na altura tínhamos uma psicóloga. Na altura Sim. também me ajudou imenso nesse sentido. Porque eu comecei também a focar-me em coisas que eu já não controlava, que eram as opções do treinador.
e precisava de jogar mais tempo, e isso já não dependia de mim. Sim. O que dependia de mim era eu dar o meu melhor nos treinos, e depois as opções eram do treinador. E pronto, continuando aqui o meu percurso, depois desse ano ainda fiquei mais um ano no Sporting, a recuperar a minha confiança, a ir jogando aos poucos, e depois voltei a ir para fora, voltei a ir para o Anderlecht, que na altura eles tinham, desde que eu tinha saído lá, eles todos os anos entravam em contacto comigo para eu voltar, porque pronto, gostavam muito de mim, queriam que eu voltasse. As transferências milionárias. E eu achei, era bom. E eu achei que na altura eu precisava realmente de um novo desafio, de algo que me desse aquilo que eu estava a De precisar. outra paisagem também, E não é? que me desse aquilo que eu estava a precisar, que era jogar mais tempo, ganhar confiança, estar num campeonato mais competitivo, porque o campeonato belga é mais competitivo do que o português. E na altura foi muito bom para mim, porque eu voltei à forma em que estava Em que antes da estava, minha sim. lesão. Depois passei pelo Famalicão, também foi uma Também vimos passagem ali muito algumas boa. imagens. Sim, também na altura o Famalicão criou uma equipa muito, muito boa. E passei também pelo Torriense e agora estou no Racing Power, que é uma equipa... Que é isso que nos tem que falar? O que é isto do sim. Racing A Power? Racing Power é uma equipa que não é muito conhecida porque é recente no futebol feminino, só tem Sim. 2 anos de existência, penso eu. E eles iniciaram este projeto sendo um projeto muito ambicioso. As equipas, quando são formadas, têm que começar na segunda divisão, hoje em dia. Então, o objetivo é ser campeão, subir à primeira divisão e continuar a ser uma equipa... Isto é como no futebol. Pronto, eu estou-lhe sempre Sim. a perguntar porque eu tenho que ser. Não é só porque eu tenho esta coisa. Que passam os 2 primeiros. Passam os 2 Os primeiros. 2 primeiros da segunda passam para a primeira, os 2 últimos da Descem. primeira descem para a segunda. Exatamente. Viram que eu até percebo. Estão admirados, estão admirados. E então, o objetivo é esse, é subir à primeira, sermos campeãs, e depois continuar a ser uma equipa competitiva na primeira... E estão mais ou menos bem posicionadas. Só. Sim, ainda não ganhámos nada, mas sim, estamos muito bem posicionadas, não temos qualquer derrota. Sim. Estamos em primeiro lugar no campeonato, estamos inclusive nas Continua a meias... jogar avançado? Jogo Ou ali no meio era campo, médio? no meio campo. É sempre médio? Médio ou extremo, sim. Sim, porque ali marcava golos, não é? Sim, mas não era avançada. Não era avançado? Nunca fui. Não. Não. Mas tenho facilidade em finalizar. É? Sim. Pronto, e como eu estava a dizer, continuamos em todas as competições, inclusive estamos nas meias finais da Taça de Portugal. Vamos já contra o Braga, que é uma equipa que está Uau! na primeira e é uma equipa muito boa. E, se Deus quiser, vamos atingir os Se objetivos. Deus quiser, ganham ao Braga e os outros todos, não é? E agora o pessoal de Braga está-nos todos a tirar tomates. Sim, o nosso objetivo principal não é ganhar a Taça de Portugal, porque sabemos que é muito difícil, mas se pudermos ir à final da Taça, ótimo. Vamos trabalhar para isso. E pronto. Nós conhecemos a Solange, portanto estamos aqui sempre do seu lado. Solange. Solange, por acaso que é um nome que me é também muito querido. Então, quanto tempo de carreira com isto tudo, Solange? De futebol federado desde os 13 anos. Já são há alguns anos. Já são muitos anos, sim. Portanto, Passa a correr. Já são mais anos federada do que não federada. Sim. Já são mais anos, pronto. Já. Aqui não falando. E como é que é isto das mulheres? Há muita gente que fala, isto as mulheres todas juntas é uma confusão. E os homens dizem, porque eles pensam que eu não sei, mas eles dizem. Elas andam lá todas a jogar, andam só a dar pontapés umas às outras. Elas não percebem Somos nada. gatas. Eles estão todos a rir-se lá dentro, que nós hoje temos homens na rede, de certeza que estão. Estão todas a dar pontapés uns às outras. Como é que é isto? Eu acredito que seja mais desafiante trabalhar com um grupo de mulheres do que com um grupo de homens. Isso é verdade. As mulheres são mais complicadas, têm mais problemas aqui, mais problemas ali. São mais emocionais? São mais emocionais. Falta na altura do mês. Não, Não? não. Mas nota-se que estão ali. Mas sim, o humor muda. O humor muda. É tudo. É exatamente isto. Somos nós. Sim, sim. Somos nós em qualquer Mas em papel. futebol. É sim. Há treinadores que são mais sensíveis e às vezes 1 ou 2 dias deixam que a jogadora não treine, se a jogadora tiver muitas dores. Sim. Mas Porque é um desporto isto, coletivo. porque e isto nós é ser mulher, não é? Nós falamos Sim. aqui muitas vezes sobre ser mulher e ser mãe, não é?
E de todo este ciclo que existe e que as mulheres todos os meses estão num ciclo, depois toda a vida estão num ciclo, Não depois são escolhemos, é assim mesmo, são mães é a natureza. e isto tudo. E para se jogar, a fazer aqui neste caso uma profissão como a da Solange, que como disse, se eu não estiver, alguém vem no meu lugar, isto é um bocadinho complicado, não é? Sim, sim, e influencia o nosso humor, as nossas hormonas influenciam também no nosso rendimento. E não é fácil, mas lá está, é um desporto coletivo. Portanto, nós queremos atingir um objetivo, temos que estar todas juntas, temos que estar todas unidas, independentemente se houver problemas no balneário ou não. Mas eu penso que isso acontece em qualquer área, Sim, em qualquer trabalho. E em qualquer trabalho, sim. Mas não é por causa disso que vamos deixar de atingir os nossos objetivos e trabalhar todas juntas em prol disso. Portanto, não se arrepende nada do que viveu até aqui, do Não. que fez. Muito orgulhosa aqui do seu percurso, não é? Sim, E sim. os pais posso dizer também que sim. ficam a pensar, ainda bem dito o dia que a tiraram lá da rua de jogar à bola para a porem num clube. Sim, a minha mãe ao início não gostava muito, mas depois quando eu comecei a ir à sseleção nacional, Depois habituou-se quando eu fui também, para a não é? Bélgica, quando eu fui para o Sporting, porque os meus pais também são sportinguistas, foi uma alegria muito grande. O meu pai sempre me acompanhou, mas depois o resto da família, a minha irmã também, começaram a acompanhar para todo o lado, adoram, fazem publicações, a minha irmã é isto, a minha irmã é aquilo, adoram falar sobre isso e é bom, e sinto-me orgulhosa. De si próprio e de tudo isto que construiu, não é? Sim, Sinto E que eles nós, também estão orgulhosos de si. sim. e nós hoje temos cá a Solange, porque nós contactámos a Top Baller. Explique-nos o que é a Top Baller aqui num bocadinho. Tivemos muita sorte que nos mandaram a Solange. Temos todo o prazer em receber mais atletas, já disse aqui. Solange também se conhecer alguns pessoalmente. Nós só recebemos mulheres, pronto, Ok. fora isso. O que é isto da Top Baller? Só porque já que nos mandaram a Solange temos que falar um bocadinho sobre eles. Sim, a Top Baller é uma empresa de agenciamento de atletas, também representa treinadores, também representa clubes, portanto, Masculinos e femininos? masculinos e femininos, da área do futebol e na área do futsal. Uhum. Penso que já contam com centenas de atletas. Uhum. E hoje em dia, antigamente não se recorria tanto ao agenciamento de... Eu ia-lhe perguntar Sim, isto. Como é que surge aqui um agente na vida de um atleta, de um desportista? Sim, eu acho que a principal razão é conseguir negociar coisas que a própria jogadora não consegue. É muito melhor se nós tivermos uma pessoa a ajudar-nos a vender-nos a nós próprios do que sermos nós próprios, porque eu acho que isso também pode nos desvalorizar para o clube. E, portanto, hoje em dia quase toda a gente é agenciada. A Top Baller é uma agência que, para mim, tem uma particularidade muito grande e que eu gosto muito, que é uma agência que se preocupa primeiro com aquilo que a jogadora quer. E depois, então, vai-se procurar as opções tendo em conta aquilo que a jogadora quer e não pensam só naquilo que é melhor para a agência ou naquilo que vai dar mais dinheiro à agência. E isso, para mim, é muito bom, é isso que eu gosto muito na Top Baller. E a Estrela Paulo, que é a cara da Top Baller, é a pessoa que está mais próxima das atletas, ajuda-nos muito nisso. Como é que é esta relação agente-desportista? Isto é como aos artistas, não é? Também tem aqui um agente que os representa, que quase fala por eles. Como é que é isto? É preciso haver muita confiança do que aquela pessoa vai ali falar no meu nome? Sim, sim, sem dúvida. É preciso haver muita confiança, porque nós basicamente estamos a transmitir à nossa agente aquilo que nós queremos e ela depois vai transmitir ao clube e vice-versa. Portanto, é sem dúvida que a confiança é a base de qualquer relação, seja a nível pessoal ou a nível profissional. E eu com a Estrela tenho muito isso, agradeço tudo o que ela tem feito por mim também e se Deus quiser vamos ainda ter muito sucesso, tanto ela com a agência dela e eu como futebolista. Exatamente. E Solange, que conselhos é que daria aqui a alguma jovenzinha ou a avó ou a tia de alguma jovenzinha que vai dizer, olha, teve lá uma futebolista como tu? Que conselhos é que daria aqui a alguém que tenha este sonho de seguir uma carreira no futebol ou vá lá, na área daqui do desporto alta de competição? O sonho comanda a vida, portanto é trabalhar, é trabalhar. Eu acho que nós para atingirmos qualquer coisa na nossa vida,
seja a nível pessoal ou a nível profissional, nós temos que batalhar para isso, temos que trabalhar para isso, temos que sacrificar outras coisas também para isso. E eu acho que se a jogadora tem esse sonho e quer fazer disso vida enquanto puder, é seguir em frente e nunca desistir. E o que é que são assim conselhos práticos, além de trabalhar, trabalhar e abdicar de coisas? Conselhos práticos, ter uma boa alimentação, porque Vamos sempre bater no mesmo. o corpo Pronto, exato, lá nos o vem corpo falar. Come bem, não comas porcarias. porque o corpo de um atleta é a nossa ferramenta de trabalho, nós temos que cuidar do nosso corpo. Portanto, se o nosso corpo não estiver bem, se a nossa cabeça não estiver bem, o corpo também não corresponde. Portanto, os conselhos é cuidar do corpo e da cabeça. Como é que se encontra boas equipas? Vai-se vendo oportunidades? Isto no futebol as equipas encontram bons jogadores e os bons jogadores encontram as boas equipas. É assim que funciona. Não somos nós não somos só nós que procuramos, mas principalmente são as equipas Os olheiros, que procuram não é? Os tais olheiros. as boas jogadoras. Sim, o scouting, departamento de scouting. Sim. A Top Baller também trabalha nessa área do scouting. As atletas que são agenciadas pela Top Baller também têm os serviços de direito, se precisarem de um advogado, de contabilidade, se precisarem, por exemplo, de fazer o IRS, porque, por exemplo, Sim. as jogadoras estrangeiras que estão cá em Portugal não sabem como é que sim. funciona essa parte aqui. Exatamente. Por isso são coisas práticas São realmente coisas que as pessoas às práticas, vezes não sim, pensam. que as não é? pessoas não sabem. Como se eu for jogar para um país estrangeiro, também não sei, vou precisar de alguém que me ajude. Sim. Portanto, se calhar também podem contactar uma agência como a Top Baller Sim. para terem aqui algumas ajudas, não é? Sim, sem dúvida. E o que é que falta já que já tem um mini museu lá em casa? Olha, eu tenho a sorte de ter uma carreira recheada de muitos prémios, recheada de passagens por bons clubes, de jogar com jogadores de muita qualidade. Já tive experiências internacionais, mas eu acho que aquilo que falta na minha carreira era representar a seleção nacional numa fase final, de ir a um europeu ou ir a um mundial. Eu já fui à seleção, mas nunca no contexto de estar numa grande competição. E isso ficou a faltar na minha carreira. E ainda é possível? Eu estou disponível. Está disponível? Sim. É aqui e a questão da idade? Porque já isto para o futebol é-se velho muito cedo. A Sim, idade para o tem um futebol, peso sim. grande. Para o futebol, sim. Mas eu ainda conto jogar Ainda mais conta. uns aninhos, sim. Ainda conta jogar mais uns Sim, anos, não é? acho que ainda tenho muito para dar. E ser treinador um dia, não? Não faz parte? Não sabe, logo se vê. Não sei, pode ser que sim, nós não sabemos o futuro. É uma área que eu, há uns anos para trás, não pensava nisso, mas hoje em dia já começo a pensar, porque eu acho que no futebol feminino Ou ainda... árbitro? Árbitro não, Árbitro não. Não? Pronto. Tem certeza? acho que não, acho que não. Mas eu acho que no futebol feminino ainda existe aqui falta de Está sempre a falar em treinadoras e bons treinadores, sim. e em no futebol selecionador. feminino. Precisamos de mulheres que comecem a fazer isso. Sim. Não estou a despachá-la e a dizer que está velha, está bem? Obrigada. Não posso fazer que tem quase idade para ser sua mãe, mas falta-nos isso, não é? Que depois continuem a carreira e possam fazer isto. Sim, pode ser uma das áreas. Para além da psicologia do desporto, que eu também quero terminar Sim, o seu mestrado. o meu mestrado. E a área do marketing digital também é uma área que me interessa. Oh, uau, E o digital é o futuro. claro. Portanto, temos aqui uma série de opções para trabalhar. Solange, foi um gosto falar consigo. Obrigada, igualmente. Obrigada pelo Obrigada. convite. Foi mesmo um gosto. Desejamos tudo bom e que traga. Exatamente, ela já está a ouvir. Traga-nos, envia-nos convidadas, pessoas maravilhosas, seja do que for, a gente recebe aqui pessoas, mulheres aqui nestes lugares. Obrigada. Tudo bom. E que seja o que for que deseja, olha, que marque ainda muitos golos. Está bem? Da próxima vez que eu vir, eu vou estar a ver se está lá onde eu estiver Pequeno a ver. museu ainda pode se tornar um grande museu. Exatamente, é um museu, mas pode ser um grande museu. E pronto, nós temos que ir embora. Já está. Gostaste do gol? promocional. Você também fez este pavilhão. Não fiz tanto. Não fez tanto, Porque a mas gente fez. grava Em muitas 20 vezes. segundos, A gente é grava eterno. muitas vezes. E ao fim da quarta ou da quinta vez eu já estava farta de gritar golo. Percebem? Por isso é que eu gosto deste programa. É assim, bom ou mal, já ficou feito. É assim, eu gosto de ser genuína e tudo. Gostei muito deste programa. É isto. Pronto, então daqui a 15 dias vai estar disponível no YouTube. Vai estar disponível. Partilha. Exatamente. Exatamente. E partilha Canal Curiacos TV. vocês também. E lá está, como disse aqui a Solange, o sonho que manda a vida. Quem sabe aquilo que não parecia possível,
se calhar vai ser o seu futuro, nunca se sabe. Tem Por de isso- estar preparado. É isso. Contamos consigo no próximo programa, aqui às 15 horas. Sim, cá estaremos para apresentar mais mulheres empreendedoras, cheias de histórias de vida. Portanto, convido a assistir o próximo programa pelas 15 horas. Portem-se bem.